Acho que deu certo aqui, Tainá. Isso, prontinho. Maravilha. Então, boa noite, pessoal. Realmente é uma honra imensa estar aqui com vocês hoje à noite. Uma segunda-feira, tempos de pandemia, né? Então, a gente reinventando a forma de ensinar e mostrar a vocês um conteúdo tão importante. Fiquei muito feliz porque teve uma adesão muito grande, não só de alunos da FOB, mas alunos de outras faculdades. Então, muito obrigada a vocês que hoje estão aqui comigo para conversar desse tema que não é tão interessante assim, mas é muito importante para vocês que realmente gostam de pesquisa, aos que não gostam também, porque, enfim, a gente precisa desse assunto para o TCC, para uma iniciação científica, mas, enfim. É um curso que vai ter 2 momentos, né? Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre base de dados, vou tentar falar de uma forma mais dinâmica possível e menos maçante, porque eu sei que realmente é um assunto bem maçante, mas enfim, vamos realmente dar essa aula em termos de uma conversa e realmente de forma bem didática, de uma forma como eu pesquiso na minha prática de mestrado, doutorado, até mesmo quando eu era aluna de IC, eu sentia muita dificuldade, mas com um pouquinho, como tudo na vida é repetição, a gente vai aprendendo e descobrindo qual é o melhor jeito de se pesquisar, né? Então, hoje, o meu tema com vocês aqui é para a gente desvendar um pouquinho sobre os bancos de dados, as bases de dados, que são muitas, a gente vai ver no decorrer da aula. Eu vou falar as mais importantes, as que eu mais uso, realmente, na minha prática de pesquisa, né? E, num segundo momento, né, a gente vai ter uma aula para saber como é que escreve um projeto de pesquisa. Então, vamos lá. Antes de tudo, a Tainá já me apresentou, né? Eu sou Ana Clara, me formei em 2016 em odontologia pelo UFRN, minha cidade natal, que se chama Natal também, né? Então, me formei lá em 2016. E assim que me formei, vim para Bauru, me especializar em prótese dentária pela Profis, que é uma entidade filantrópica vinculada ao Centrinho, que é um hospital que cuida de pacientes fissurados. Então, eu fiz minha SP na Profis de 2016 a 2018 e logo engatei no mestrado. Fiquei em Bauru direto, né, na mesma área de reabilitação oral e atualmente doutoranda da FOB, também em reabilitação oral. Então, realmente, hoje sou adotada por Bauru, tenho um carinho imenso por essa cidade, pela FOB, e é isso. Então, vamos começar, né, falando sobre realmente essa pesquisa bibliográfica, que a gente está aqui tentando desvendar como começar, como engatar nessa pesquisa. Inicialmente, temos que definir um tema, certo? Seja ele qual for, em qualquer área que seja, a prótese dentária, odontopediatria, endodontia, enfim, um tema dentro da nossa área de interesse. Depois disso, vamos achar uns descritores, palavras-chave para esse tema. Depois disso, definir uma estratégia de busca que melhor se adeque, né, para a nossa pesquisa. Definir a base de dados, que, enfim, é o objetivo da aula. Pesquisar, localizar esse documento dentro da base de dados, obter esse documento e, enfim, escrever o projeto e o artigo. Então, vamos desmiuçar cada tópicozinho desse para conseguir realmente alcançar o nosso objetivo da aula de hoje. Então, vamos definir o tema, certo? É um desafio muito grande estabelecer um tema, porque eu acredito que quem está na graduação sente uma dificuldade que vai de dois extremos. Ou gosto de tudo, ou, meu Deus, não, ainda não me identifiquei com nada, não gosto de nada. Mas, dentro de um tema que vai ser escolhido por vocês, a gente pode ter várias formas de escrever e vários tipos de artigo ou de projeto. Pode ser uma revisão da literatura, pode ser um relato de caso clínico, ou pode ser um projeto de pesquisa para aqueles que estão numa iniciação científica, por exemplo, ou que, no meu caso, vão para um doutorado, para um mestrado, que tem que escrever um projeto de fato, né? Então, dentro da pesquisa em odontologia, a gente tem uma pirâmide de hierarquia,
que a gente fala que realmente seriam níveis de evidências. E no topo dessa pirâmide estão as revisões sistemáticas e as meta-análises. Aqui eu não vou falar o que significa cada um desses estudos, que não é o objetivo da aula, mas só para vocês verem que existem diversos tipos de estudos que a gente pode pesquisar, mas que todos esses estudos que a gente está vendo aí vão precisar de uma pesquisa na literatura, de todo modo. Seja a revisão sistemática, aquela que a gente reúne vários tipos de artigos mais relevantes, até um ensaio clínico randomizado, até um relato de caso, até chegar a uma pesquisa laboratorial mesmo, todos eles, para escrever o projeto, a gente tem que pesquisar. E pesquisar artigos na literatura que embasem o nosso projeto, o nosso artigo, o nosso estudo. Então, para realmente começar, definimos o tema, né, de interesse, vamos achar descritores, palavras-chave para esse tema. E o que são esses descritores, palavras-chave? Nada mais são do que palavras que vão representar o assunto que a gente está querendo pesquisar. E como a gente acha essas palavras, esses descritores? A plataforma mais utilizada é o Dex Mesh. Então, o que é isso? São descritores em ciências de saúde, que trazem um vocabulário controlado e trilingüe, em inglês, português e em espanhol, desenvolvido pela Birene. Então, nesse Dex, a gente vai ter um descritor que vai estar em inglês, português e espanhol. Nesse Dex, ele reúne também descritores internacionais, que são esses em outros termos, inglês, português. E essa consulta ao Dex, que a gente vai fazer aqui de modo mais dinâmico, para vocês conseguirem visualizar melhor, ele é feito através de um portal, certo? Então, aqui, como um exemplo, exercício, eu trouxe minha pesquisa de mestrado, né? Que o tema da pesquisa era a efetividade antimicrobiana de diferentes protocolos de higienização de produtos totais em pacientes internados em ambiente hospitalar. Então, para conseguir fechar esse tema, eu fiz uma pergunta, que seria qual protocolo de higiene era mais eficaz para pacientes usuários de produtos total que estavam internados em ambiente hospitalar. Então, para achar essas palavras-chave principais da minha pesquisa, eu consultei esse portal do Dex. Aqui está o site, para vocês terem acesso. Quando acabar esse primeiro exemplo aqui que eu vou dar, eu vou entrar nele para conseguir ver melhor o que eu estou conseguindo falar para vocês aqui, que está aqui representado. Caso queiram acessar também simultâneo, não tem problema, que eu acho que fica melhor para a gente conseguir conversar. E aí, eu escolhi esse termo aqui, produto total. Coloquei aqui, produto total, e acessei nessa lupinha de pesquisar. Eu achei aqui esse descritor, produto total, certo? Que em inglês, dentary, aqui em espanhol, dentadura completa, certo? E eu quis ver mais detalhes desse meu descritor. Aqui ele repete as 3 línguas. Nota de escopo explica o que é esse descritor. No caso aqui, dentadura, substituindo todos os dentes naturais, estruturas associadas à maxila e na mandíbula. Aqui alguns qualificadores permitidos. E aqui ele tem uma estrutura hierárquica, que na prótese total vem odontologia, prostodontia, prótese dentária, dentaduras. Quais são os descritores que a gente encontra? Que são base dentadura, planejamento de dentadura, reembasador de dentadura, reparação de dentadura e aqui prótese total. Dentro de prótese total, tem outra hierarquia de descritor. Prótese total imediata, total inferior, superior, enfim. Mas vou colocar aqui para vocês, para a gente conseguir visualizar melhor na íntegra. Aqui é o site, certo? Do Dex. Aqui vamos usar outro descritor. Odontopediatria. A lupinha. Aqui, ó, vamos clicar para ver o que aparece. Periodontia. Dentro da odontologia, tem infinitos descritores. Profilaxia dentária.
Vamos aqui em detalhes. Raspagem, aplanamento radicular, enfim, vão aparecendo vários descritores. Vamos voltar para o início. Para prótese total, como a gente viu aqui, aparecem vários descritores associados aqui. No caso do interesse da gente, está aqui. Prótese total, dentadura completa, veja detalhes, que foi onde eu fui. Aqui tem a estrutura hierárquica certinha. Os detalhes, que foi aquilo que eu apresentei na aula, ele em português, ele em inglês, ele em espanhol, até em francês agora realmente tem uma atualização no site, que agora coloca esse descritor em francês. É muito importante a gente ter isso, por quê? Porque, na maior parte dos casos, os artigos de credibilidade que a gente tem, que a gente busca, estão todos em inglês. Então, quando for buscar, é muito interessante que a gente busque artigos em inglês, porque são artigos que estão indexados a revistas de grande impacto. Então, é muito interessante que a gente busque esses artigos em inglês, esses descritores em inglês, para achar artigos mais relevantes e que estão vinculados a revistas de maior fator de impacto e que vai realmente dar uma maior credibilidade para o nosso estudo. Então, realmente, quando for pesquisar, busquem descritores através desse site aqui, o DexMesh, que realmente nele a gente vai encontrar todos, ou a maior parte dos descritores que a gente busca dentro da área de saúde. Então, voltando para a aula, achamos o descritor. Agora, vamos definir uma estratégia para essa busca que a gente está procurando. Então, na estratégia de busca, eu coloquei aqui as realmente mais simples, porque quando a gente vai para uma aula de metodologia, colocam várias estratégias, a gente não sabe nem qual usar e realmente fica perdido na hora de pesquisar. Então, aqui para vocês, eu trouxe estratégias que a gente vai usar a partir de quê? Desses descritores de assunto que a gente achou no DexMesh. Então, o que são essas estratégias? Ela é uma técnica ou conjunto de técnicas, já que são várias, para tornar possível um encontro entre a pergunta formulada e a informação que a gente quer buscar na base de dados, né? Então, para vocês, eu trouxe a estratégia a partir de descritores e palavras-chave. O descritor a gente já achou através do DeskMesh, e a estratégia que eu trouxe aqui são duas: através de operadores booleanos ou de truncamento. Quando a gente usa a estratégia através de operadores booleanos, eles são três: AND, OR ou AND NOT. Então, o que é isso? Vamos falar de cada um e depois a gente mostra para vocês. O AND é a interseção. Eu quero falar sobre, aqui no exemplo, eu trouxe COVID e doença periodontal. Então, existe relação entre COVID e a doença periodontal? Então, a gente busca, coloca o operador booleano AND. Então, esse resultado, a ordem de se colocar doença periodontal AND COVID, não vai alterar em nada. Então, seria a interseção, ou seja, artigos que falem da doença periodontal relacionados ao COVID. E essa estratégia, ela vai restringir mais. Porque caso a gente coloque na plataforma só o COVID, vai aparecer todos os artigos que falam de COVID. Quando eu coloco COVID em doença periodontal, aparecem só os artigos que falam da COVID relacionado com a doença periodontal. E quando a gente usa o PubMed, usar sempre letras maiúsculas para pesquisar. Quando a gente coloca o operador OR, vai ampliar ainda mais a nossa busca. Por quê? O OR, ele vai conter pelo menos um dos termos que a gente pesquisou, ou ambos, tornando essa pesquisa mais ampla. E nesse caso, assim como o AND, a ordem das palavras não altera o resultado. A gente pode colocar menopausa or climatério, ou climatério or menopausa, que isso não vai alterar. E na PubMed, lembrar de usar sempre letras maiúsculas. Já o operador NOT ou AND NOT, em algumas bases a gente usa o AND NOT, não só o NOT,
ele exclui termos indesejados. Como eu falei em algumas bases, ele deve ser escrito como and not, e nesse caso em específico desse operador, a ordem das palavras altera o resultado. Por quê? Aqui o exemplo que eu coloquei, Zika vírus, not ou and not, dengue. Nesse caso, na pesquisa, eles vão excluir todos os artigos que falam de dengue relacionado a Zika vírus. Se fosse dengue, not ou and not, Zika vírus, iam falar de dengue e excluir todos os artigos que falam de Zika vírus. Aqui, vou pegar uma base de dados que eu vou falar posteriormente, que vai ser o PubMed, mas eu vou colocar aqui só para vocês verem. Vamos usar o exemplo Dentry, certo? Aqui a gente consegue ver, não sei se vocês conseguem ver, deixa eu dar um zoom melhor. A gente acha 51.600 artigos que falam de Dentry. Mas eu quero falar de Dentry and Hospital. Foi o que eu pesquisei no mestrado, né? Tá vendo? De 51 mil artigos que falavam de Dentry, agora 3.500 falam de Dentry in Hospital. Então, a gente restringiu mais a busca, ela ficou mais refinada. Se eu colocar Dentry or Hospital, 5 milhões de artigos. Porque aqui tem artigo que fala tanto de produto total quanto de hospital. Então, ampliou mais essa busca. Achamos infinitos artigos. Mas eu quero falar agora só restringir ainda mais. No caso, Dentry and not Hospital. Quero achar dentadura, mas que não fale de hospital. Nada relacionado ao hospital. 48 mil resultados. Então, são estratégias que a gente vai ou restringindo ou ampliando a nossa busca. Se quiser ampliar, coloca o or. Restringir, and ou and not. Então, outra estratégia utilizada é o truncamento, que ela é representado ou por um cifrão ou por um asterisco. Então, dessa forma, nós encontraremos todas as formas de termo a partir do truncamento. Logo, acrescente termos que provavelmente estão relacionados ao número de registro recuperado. Então, aqui, a gente quer falar sobre child. Child trunca aqui e vai recuperar child, children ou childhood, enfim. Vamos para exemplos práticos para ficar mais claro para vocês. Aqui, ó, até no próprio Dex, a gente pode truncar e já fala. Use asterisco ou cifrão para pesquisa truncada. Então, quero pesquisar sobre dentina. Dentina, vamos truncar aqui. Então, aqui ele vai encontrar 16 descritores, palavras-chave, relacionados à dentina. Adesivos dentinários, calcificação da polpa dentária, camada de esfregaço, cárie dentária, tudo isso relacionado à dentina. Então, é uma forma de realmente, eu digo, meu Deus, eu quero pesquisar sobre adesivo dentinário, mas eu quero ver se tem outros descritores relacionados a isso. Então, trunca, que aí a gente vai achar esses descritores semelhantes ao tema que a gente quer pesquisar. Aqui eu coloquei o mesmo exemplo, né? Porque é pensar sobre dentina. Trunquei aqui com asterisco. Encontramos 16 resultados do tema pesquisado. Agora vamos, de fato, pesquisar nessa base de dados, certo? A gente definiu o tema da pesquisa, achou o descritor que a gente quer, definiu a estratégia de busca. Então, vamos agora, de fato, pesquisar na base de dados que a gente está querendo, né? Então, o que são essas bases de dados? São sistemas que podem armazenar grandes quantidades de informação de uma forma estruturada, de modo que pode ser consultada rapidamente.
Então, a gente encontra infinitas bases de dados, certo? Que aí a gente pode classificá-las em três formas. Elas podem ser bibliográficas, que são bases que apresentam referências de documentos, ou seja, podem ser artigos de revistas, livros ou teses, com ou sem resumo. Um exemplo é a Medline, PubMed, né? Porque a Medline a gente consegue acessar através do PubMed. Lilacs, Web of Science. Elas podem ser referenciais, que são bases cujo conteúdo apresenta catálogos e coleções da biblioteca. Um exemplo claro que a gente viu são os DEX-Mesh, né? Os detectores em saúde. São um exemplo claro de base de dados referenciais. Ou bases textuais, que são bases cujo conteúdo apresenta o texto ou documento completo, que podem ser artigos de revista, livros e teses. Um exemplo claro é a Cielo, que acredito que muitos de vocês conheçam, ou periódicos CAPES, que a gente encontra o texto completo através dessas bases de dados. Então, aqui é só um exemplo das infinitas bases que a gente tem aqui, não está nem o mínimo das bases, mas que são várias e que muitas vezes existem bases específicas para determinadas áreas, odontologia, medicina, mas também as engenharias, na área de humanas, tem as bases de dados específicas para essas áreas. E aqui no site da USP, a gente encontra um guia com todas as bases de dados disponíveis, que é através desse site, né? Eu vou entrar aqui para mostrar para vocês. Em que a gente encontra todas as bases de dados disponíveis nas infinitas áreas, seja por ordem alfabética, ou então por editor. Aqui a gente vê que existem vários, desde temas específicos, como Alzheimer, neurologia, enfim, porque realmente são infinitas. Não tem como a gente colocar aqui. Aqui eu coloquei realmente só as que eu mais pesquiso e realmente voltadas para odontologia. Aqui, ou por área de conhecimento, biológicas, exatas ou humanas, ou até por assunto. Então, realmente, a gente vê que existem bases de A a Z, numeradas de 0 a 10, só para mostrar a vocês realmente que são muitas. E como ter acesso a essas bases? Algumas são de acesso público, a gente consegue ter acesso de casa mesmo, mas muitas delas também são de acesso restrito, que a gente consegue acessar ou na nossa instituição, no caso da FOB, na biblioteca, a gente vai lá, acessa a internet da biblioteca e consegue ter acesso a algumas bases de dados que são de acesso restrito, ou através do VPN. Esse VPN, eu vou, no final da aula, linkar aqui o site da FOB. Vocês baixam o VPN lá e é como se estivessem acessando essas bases pela própria faculdade de vocês. Então, cada instituição tem o seu VPN específico, que vocês vão acessar pelo login de vocês da faculdade, do sistema de vocês da faculdade, mas que facilita muito, porque muitos artigos, eles são de acesso restrito, e aí a gente não está em casa pesquisando, não consegue acessar esse artigo, porque só consegue entrar se for pela biblioteca da faculdade, mas com o VPN baixado no computador, a gente consegue acessar esse artigo, essa base de dados, que porventura seria só realmente de acesso dentro do ambiente institucional da gente. Então, aqui para vocês, eu trouxe realmente algumas das bases de dados dentro de ciência da saúde, né? Realmente coloquei as que eu mais uso, que é a minha dos olhos é a PubMed. Sempre que eu estou realmente pesquisando, eu uso a PubMed, a primeira que eu vou. Mas tem também o Web of Science, Lilacs, Cielo, ABVS, Cochrane, Scopus, Embase, enfim, são muitas. Mas assim, eu coloquei realmente as que eu mais utilizo na prática de pesquisa. Então, para ficar mais didático, vamos dividir realmente as que eu mais utilizo de base de dados bibliográficas, por Medline ou ABVS, né? Que no caso a gente vai mostrar aqui. Então, a PubMed, ela é um recurso gratuito
desenvolvido e mantido pela National Library of Medicine dos Estados Unidos e oferece acesso a recursos relacionados ao Medline. Então, lá não só tem artigos relacionados ao Medline, como também registro de artigos encaminhados pelos editores, que não foram indexados a nenhum editor específico e que vão ter só algumas palavras-chave. Artigos manuscritos de autores que receberam financiamento de agências americanas também vão estar lá indexados ao PubMed. Aí, o Medline, né, que foi uma base de dados iniciada em 1960, contém mais de 26 milhões de referências, é uma base também da National Library of Medicine e é acessada pelo PubMed, ou seja, a gente consegue acessar essa base de dados Medline porque ela está indexada ao PubMed, além de outros portais também nacionais, como o portal da CAPES, eu vou mostrar a vocês, e através de bibliotecas. Esses dados eles são indexados por palavras-chave em inglês, né, porque é uma plataforma internacional dos Estados Unidos, seguindo a metodologia MESH ou DEX, porque o MESH seria realmente descritores em inglês, e o DEX, descritores em língua portuguesa. Que o MESH a gente encontra dentro do DEX, como eu mostrei lá no iníciozinho, né, da aula, quando acessa o DEX, a gente encontra esses mesmos termos na língua inglesa, que é justamente esse MESH. Então, só para esquematizar aqui, o PubMed, né? No PubMed a gente encontra várias bases de dados, mas boa parte desses artigos do PubMed são da base Medline, 60% mais ou menos. Então, aqui é o site da PubMed. Caso vocês queiram acessar agora, para a gente mostrar realmente, ficar bem sincronizado, aqui é o site da PubMed, certo? Eu vou entrar agora para mostrar para vocês. Aqui eu já dei um exemplo, né? Mas vamos lá voltar. Vamos procurar sobre... Ana. Oi. A Marília Matias Bertin perguntou: eu gostaria de ver de novo as divisões das bases de dados entre bibliográficas, referências e textuais. Ótimo, Marília, vamos voltar, então. Esse slide? Sim, é esse mesmo. Obrigada. Quer que eu explique de novo? Posso explicar novamente. Mas dentro da nossa área, eu vou explicar quais são as bibliográficas que eu mais uso, quais referenciais, eu expliquei que foi o Lex lá em cima. E as textuais que eu mais uso. Mas é basicamente isso. Caso queiram anotar alguma coisa, podem ficar à vontade. Mas é basicamente obrigada, isso. viu? Vou voltar aqui para o site do PubMed. Então, caso vocês queiram acessar o site do PubMed, está aqui, né? Como eu disse, vinculado, né? À Biblioteca Nacional de Medicina. E aí, vamos pesquisar novamente, já que a gente começou, o termo dentro, que é dentadura ou prótese total, em inglês, né? Aqui no site da PubMed, vamos desmiuçar esse site da melhor forma. A gente encontra, assim como vários outros sites, né, que a gente usa usualmente para pesquisar outras coisas da nossa vida cotidiana, o Booking, Airbnb, existem filtros, né? Então, aqui, nessa lateral, a gente tem alguns filtros. O termo dentro, ele extrai 51 mil resultados. Mas pelo filtro, são resultados que vão desde 1843 até o ano 2021, o nosso ano atual. Então, vamos aqui restringir essa busca. Eu não quero artigo de 1843, não. Quero artigo de 2000, anos 2000 até 2021. Então, de 51 mil artigos que a gente achou, caiu para 16 mil artigos mais recentes. Mas eu quero mais recente ainda. Então, vamos aqui. Quero de 2016 a 2021.
cai mais ainda. Isso é bacana, porque a gente traz artigos mais recentes e enriquece nossa pesquisa. Outra forma de se pesquisar é através da disponibilidade desse texto. Aí eu quero achar só o resumo, quero achar o texto completo, mas que ele esteja disponível nessa base, ou só o texto completo. Então, se eu quero achar só o resumo de artigos de 2016 a 2021, não restringiu tanto, mas eu quero que tenha o texto completo disponível para eu baixar. Aí cai mais ainda, 1.575 artigos. Outra forma de estratégia de buscar também é através do tipo de documento que a gente quer, é um livro, um documento, é um ensaio clínico, é uma meta-análise, é um estudo randomizado controlado. Não, quero ver realmente estudo randomizado controlado. Então, vamos ver aqui. 236 artigos. Então, é bacana, porque a gente vai diminuindo essa busca e vai achando realmente artigos do nosso interesse. Também fala aqui pelo ano de publicação, há um ano atrás, 5 anos, 10 anos. Então, realmente, a PubMed, além de encontrar os melhores artigos que eu busco, ela é uma forma muito prática de se pesquisar, porque os filtros mesmo são autoexplicativos e a gente consegue aqui realmente achar as coisas de uma forma muito objetiva. Então, aqui eu vou pegar esse artigo como exemplo. Achei um artigo que fala sobre adesivos para dentadura. Gostei desse artigo, tá aqui o resumo, vou aqui só dar tá aqui o resumo do artigo certinho. Aqui também a gente encontra artigos similares que falam desse tema, né? E uma ferramenta bastante interessante que eu gosto bastante de utilizar são duas aqui no PubMed. Peguei o artigo do meu interesse, mas eu quero pesquisar mais. Para não perder esse artigo e salvar, eu vou aqui em e-mail, escrevo o meu e-mail, e aí envio esse artigo para o meu e-mail para não perder, porque era do meu interesse, então realmente eu quero, né, achar e salvar para realmente não perder esse artigo. E outra coisa bem interessante, que na próxima aula que a professora Carol vai dar para vocês, que é sobre escrita de texto, que aí a gente, para facilitar, e aí eu quero já salvar a referência desse artigo, para quando for lá embaixo, na referência da minha pesquisa, do meu projeto, eu ter essa referência já normatizada, certinha nas normas. Vocês vão aqui, na citação do artigo, e ó, já tá aqui tudo certinho, como a gente deve citar o artigo lá na referência. E aí só é copiar e colar nossas referências, que aí a gente já economiza um trabalho bem satisfatório. Então, no PubMed é basicamente isso. Alguém tem alguma dúvida com relação ao PubMed que queira falar? Pode colocar no chat, que aí a gente já sana aqui nesse item. Outro tipo de base de dados, também bibliográfica. Caroline, se você quiser, você pode abrir seu microfone. A Caroline Rabelo perguntou, mesmo que as referências do PubMed não estejam baseadas nas normas da ABNT, não tem problema citarem trabalhos dessa forma? Seguinte, geralmente, depende muito de como você quer, depende do tipo de projeto. Por exemplo, se for um projeto de iniciação científica ou for um TCC, não tem problema, não tem. Pode pegar daqui mesmo, certo? E aí cola lá. Mas se realmente for exigido que esteja referenciado na ABNT, aí vai ter que adequar, porque aqui realmente vai estar em Vancouver. Mas caso a sua instituição ou o seu projeto não exija referência na ABNT, pode copiar na FOB mesmo, para os alunos da FOB, pode copiar daqui, que na referência, eles aceitam tanto referenciar em ABNT, lá na referência lá embaixo, quando for colocar as referências gerais de projeto. Colocar
dessa forma como está aqui em Vancouver, não tem problema, certo? Mas se realmente foi exigido a referência lá embaixo, a referência do projeto, ser escrito tudo em ABNT, aí realmente vai ter que converter. Mas se não for exigido, na FOB não tem problema. Lá embaixo pode colocar do jeito que está aqui, que não tem problema nenhum, certo? Ana, licença. Pode falar. Eu utilizo para referenciar o Mendeley Desktop. O que você acha dessa base para a gente referenciar? Eu acho excelente, porque assim, eu exemplifiquei aqui, realmente, acredito que a professora Carol na próxima aula vai falar melhor, né? O Mendeley também é uma excelente plataforma para referenciar, porque realmente fica tudo documentado certinho, como a gente quer, e aí, para os alunos não ficarem muito confusos, é uma excelente plataforma, porque você já vai referenciando e já gerencia lá a sua bibliografia. Só jogar a referência direto, o artigo direto lá, que você pega aqui no PubMed e já joga lá. E quando for escrever, tá tudo lá na plataforma, já. Aqui eu dei esse exemplo de citação, porque muitas vezes a gente fica perdido, não sabe como referenciar, e aqui fica referenciado certinho na norma Vancouver. Já facilita para o aluno na hora de referenciar, caso ele não queira baixar essa plataforma de referências. Então, se conseguir baixar e se souber mexer no Mendeley, é excelente. É uma plataforma que só ajuda na hora de escrever o projeto ou o artigo. Mas caso o aluno de graduação, de iniciação, não queira usar essa plataforma, não quero. Essa forma que eu expliquei aqui é só realmente para simplificar. Mas se souber mexer, se souber realmente esquematizar e usar o programa, é excelente. Eu acho uma forma excelente de se referenciar. Obrigada, Ana. Imagina. Então, vamos voltar. Ana, Oi. o Davi perguntou como faz para pegar o link mesmo. Como faz, perdão? Para pegar o link. Acredito que seja o link do artigo. O link dentro do artigo ou dentro do PubMed? O link dentro do PubMed? Certo. Vou voltar aqui para mostrar a vocês. Espero que eu possa explicar melhor, Davi, para você. A gente inicialmente pegou esse descritor, Entry, né? E aí você achou um artigo que realmente está dentro da sua pesquisa. A gente vai pegar esse artigo. Se for para salvar esse link do artigo, pode ser por aqui, e-mail. E aí você manda, escreve seu e-mail e manda por seu e-mail e já envia automaticamente. Se for o link da citação, só apertar aqui e você pega a citação certinha, em Vancouver. Certo? Era isso, Davi? Ótimo. Mais alguma dúvida, pessoal? Professora, Pode falar, Rodrigo. você está falando da referência bibliográfica, né? Isso, referência Mas bibliográfica. se eu fosse fazer uma citação na própria escrita, que eu acho que vai ser amanhã, que vai ser falado isso, como tem vários autores aí, a partir de 3 eu incluo et al., né? Et al., isso, justamente. Se for a partir de 3 aqui, como são vários, coloca o et al. E aí, realmente, na próxima aula, a professora Carol vai falar melhor para vocês isso, que o objetivo agora é mostrar realmente como pesquisar esse artigo na base de dados. Mas a Carol vai explicar melhor certinho. Mas se fosse realmente no caso desse artigo, que tem, acho que 6 ou mais, né? A gente colocaria o primeiro autor, né? No caso, Nish, et al., e o ano, 2020. Perfeito. Beleza? Uhum. Aí a Carol vai falar melhor para vocês direitinho isso. Vamos lá, mais alguma dúvida? Agora, eu vou para uma base de dados, que é a BVS, Biblioteca Virtual em Saúde, que é uma base nacional, né, desenvolvida pela BIREM, com o objetivo de divulgar a informação científica.
Então, nela vai ter produção científica da América Latina e do Caribe. Então, na Lilacs, na BVS, e no caso específico da Lilacs, que é a principal base aí encontrada dentro da BVS, ela vai encontrar artigos em língua portuguesa. O que é bom para a gente, porque para o aluno de graduação que não está muito habituado à língua inglesa, a ler em inglês, a escrever em inglês, é uma base bem interessante, porque a gente vai encontrar nela artigos em língua portuguesa. Então, a Lilacs está dentro da BVS, desse portal da BVS, é a base de dados na área de saúde, com literatura de 26 países da América Latina e do Caribe e com acesso livre. Então, vamos acessar, né, a Lilacs para ver como pesquisar nessa base. O ponto positivo dela realmente é que nela a gente encontra artigos, de fato, em língua portuguesa. Aqui eu coloquei no portal da BVS, né, que é essa biblioteca virtual em saúde. Como eu disse, reúne artigos e bases de dados da América Latina e do Caribe. E aqui são várias bases associadas a ela. Mas a que a gente vai desmiuçar e que é mais habitualmente utilizada é a Lilacs, certo? Então, como realmente, assim como o Dex atualizou, tá bem legal de se mexer nessa base. E aí, assim como no PubMed, aqui eu posso colocar, em vez do descritor em inglês, eu posso colocar um descritor em português, que ele vai realmente desmiuçar. Vou colocar aqui o nome evasão, para falar, acho que na casa de pesquisa que eu estava escrevendo era evasão universitária, né, dentro das universidades. Vamos colocar aqui evasão. E aqui ela achou, né, 718 artigos, vou dar o zoom, que falavam de evasão, certo? Mas pode ser evasão de várias formas. Aqui, na base lateral, na lateral, assim como na PubMed, vamos ter os filtros, que pode ser pela base de dados, ou seja, Lilacs, indexado nessa base de psicologia, BBO odontologia, coleciona SUS, pelo assunto principal, que pode ser evasão escolar, evasão da educação superior, hipertensão, gravidez, pelo tipo de estudo, a gente viu que no PubMed a gente consegue também acessar pelo tipo de estudo, de prevalência, relato de casos, estudo de rastreamento, de incidência, o idioma do artigo, eu quero achar um artigo que fale de evasão só em português. Então, você vai clicar aqui, que a gente consegue ter esse filtro da evasão só em português. E por intervalo de tempo, últimos 5 anos, últimos 10 anos, ou aqui a gente não tem aquela escalazinha que tinha, né, no PubMed, mas a gente pode colocar por aqui também. E aqui, na Lilacs e na BVS, a gente consegue também pegar esse artigo em específico, mas a gente consegue ter acesso, no caso desse, ao texto completo, certo? Aqui a gente consegue ter o resumo, tudo certinho. Similares também, artigos similares a esses que falam de evasão. Ou então, outra forma de se pesquisar é através da busca avançada. Nesse caso, aí sim, vai entrar aqueles operadores booleanos que a gente falou aqui, and, or not, certo? E aqui é interessante mostrar que, no caso da busca avançada, a gente pode pesquisar por título, resumo, nome do autor, por descritor de assunto, por assunto principal, qualificador de assunto, resumo, revista, data de publicação, enfim, várias estratégias de busca aqui. Então, vamos colocar por descritor, né? Que é o que a gente está buscando. Vamos colocar aqui Covid-19, né? E pneumonia.
Então, ó, a gente consegue acessar aqui 232 artigos que falem sobre Covid-19 e pneumonia. O legal dessa base é porque a gente consegue ter acesso a alguns artigos que são publicados em revistas brasileiras, não só revistas estrangeiras. Então, a gente viu que Covid e pneumonia, a gente encontra 232 artigos. Mas eu quero que fale de Covid e de pneumonia. Não só Covid relacionada à pneumonia. Então, eu quero fazer uma pesquisa bem ampla. Vamos colocar Covid or pneumonia. Tá vendo? A gente acha 100 mil artigos, porque nesse caso, vai falar tanto de Covid, quanto de pneumonia, quanto de Covid relacionada à pneumonia, ou vice-versa. Então, amplia essa busca, que a gente achou 200 artigos que falassem de Covid e pneumonia, e achou 100 mil quando colocou o OR. Mas se eu colocar o EndNote, que é o quê? Eu quero que fale de Covid, mas que não fale nada relacionado à pneumonia. 54.815 artigos. Então, a gente mostra aqui na prática, realmente, como usar esses operadores que a gente viu na aula. E é bem interessante. E como eu falei, o legal dessa base de dados é porque a gente vai achar artigos em língua portuguesa. Se fosse no PubMed, não. Seriam artigos realmente em língua inglesa, porque são vinculados a descritores em língua inglesa. Aqui não. Pode achar artigo em português, inglês, espanhol também. Alguma dúvida, pessoal, com relação ao Lilacs ou BVS? Ana, na verdade, era mais uma curiosidade, novamente. Eu gostaria de saber se você também utiliza o Sci-Hub quando os artigos não são abertos, né? Que a gente tem essa dificuldade para conseguir baixar, encontrar os textos completamente livres, né? Para que a gente possa ter acesso. Eu utilizo bastante o Sci-Hub e gostaria de saber o que você acha. Isso. Eu até fiquei na dúvida se colocava ou não na aula, eu coloquei, é um dos últimos tópicos aqui. Até brinco com minha orientadora, ela fala, se for para ciência, não existe pirataria, porque realmente, de fato, o Sci-Hub é um Piratex que a gente tem, né? Porque, de fato, ele ajuda muito. No caso de bases de dados restritas, que a gente acha o artigo nessa base de dados aqui na Lilacs, acha no PubMed, mas ele não está disponível em texto completo. E a gente tem que tem que ter o VPN, ou tem que estar na biblioteca da faculdade para ter acesso. Mas, enfim, no tempo de pandemia, a gente está em casa, não consegui baixar o VPN de jeito nenhum, não posso ir na biblioteca da faculdade de jeito nenhum. Então, uma dica excelente, eu vou colocar no final da aula, e eu uso muito, não vou mentir, quando eu não acho em canto nenhum, não acho no PubMed, não acho na Lilacs, não acho no Periódicos Cap, não acho em canto nenhum, eu corro logo para o Sci-Hub, que lá eu encontro, na maioria das vezes, o artigo. Eu vou falar no final da aula do novo dele, mostrar qual é o site dos meninos. E eu super indico, como eu falo com minha orientadora, para ciência não tem esse pirataria. Se for para benefício nosso da ciência, uso e indico super para vocês usarem. Mas no final da aula eu vou mostrar como usa, e aí a gente vai mostrar ao pessoal. Mas pode usar, eu uso super, viu? Obrigada, Ana. Imagina. E uma base referencial que a gente tem, e a gente já explicou para vocês direitinho, é o DexMesh, né? Porque nela realmente a gente vai encontrar os escritores, referências certinho, para referenciar na nossa pesquisa. Então, já falei, realmente aqui só para mostrar para vocês um exemplo de base referencial que a gente usa muito na área de saúde, é os escritores em ciências de saúde. Já as bases de dados textuais, né, que a gente vai encontrar o texto completo disponível. As que eu mais uso, eu trouxe para vocês aqui, um exemplo prático, é o Cielo ou o Periódicos CAPES, certo? Professora? Oi? Eu vi você falando do Lilacs, né? Isso. Esse último agora, Isso. foi do Lilacs, né? Ele é muito, assim, ele parece um pouco com o Scopus. Parece. Só que o Scopus eu
eu acredito que seja uma plataforma maior, né? E eu acho até um pouco mais, digamos, chato. Em Chato. relação a essas questões de ordem aí, de usar or, and not, porque você tem que colocar não só essas palavras, mas às vezes também tem que colocar entre parênteses, tem que colocar um colchete, né, tem que colocar digamos, esses operadores de proximidades de forma correta, porque se você não colocar de forma correta, a pesquisa nem é feita. Pois é, então justamente eu trouxe para vocês, assim, a forma mais fácil de pesquisar, porque eu me sentia muito perdida, enquanto aluna de graduação, até mesmo quando eu entrei no mestrado, quando eu entrava na aula de metodologia e via tanta base de dados, tanto operador, tanta coisa, eu dizia, meu Deus, não vou achar nada desse jeito. Então, aqui realmente eu tentei simplificar da melhor forma as bases que eu acho mais simples, que eu sempre encontro as coisas. Quando eu não encontro o artigo, eu corro logo para o SciHub, que eu vou mostrar no final, né? Eu encontrei o artigo na base, mas não tem de jeito nenhum texto completo. Eu vou no SciHub, que quase sempre eu vou encontrar o artigo lá no final. Então, realmente, existe o Scopus, Embase, só que a meu ver, é muito mais difícil de mexer, da gente desvendar. Então, esse é o intuito de mostrar a ferramenta a vocês, as mais simples, e que eu consigo ter resultado satisfatório na minha pesquisa. O Web of Science também é muito bacana, né? É, muito bacana. Eu não trouxe aqui, porque realmente eu fiquei com medo do tempo da aula, que já tá indo para 1 hora quase aqui conversando com vocês. Ah, não, se você fosse falar do Scopus, você ia ficar aqui a aula inteira falando dele, Ia ele é ficar bem a aula complexo. inteira. Mas, assim, ao final, vou botar meu e-mail para vocês tirarem as dúvidas de vocês certinho, estou à disposição, nem se preocupem, de mostrar outras bases também, caso queiram. Mas, realmente, essas eu consigo ter um bom resultado na minha pesquisa. Mas obrigada, viu, pelas dicas. Por nada. Alguém mais quer falar alguma coisa? O Gabriel falou, o SciHub não é ilegal e antiético? Como eu falei. Ele realmente, se for usar um termo bem chulo aqui que eu usei, ele vai numa vibe bem da pirataria realmente. Mas, como eu converso muito com minha orientadora, acho que vocês conhecem aqui, uma professora super ética, a professora Karen, né? Na Pembroke, e assim, a gente fala que realmente para a ciência não existe isso. E você está lá, doido para achar o artigo, e são tempos de pandemia, não tem como acessar realmente a sua biblioteca da faculdade para conseguir ter o texto completo. Não consigo achar em canto nenhum. Não vou usar o SciHub? Não vou dizer que não vou usar, entendeu? Então, realmente, sou bem adepta realmente ao conhecimento livre, Gabriel. Porque eu acho que se for para ajudar e for para a gente realmente encontrar aquilo que a gente quer na nossa pesquisa, use, eu indico, e acredito que muitos professores vão dizer, mas todo mundo usa, não tem como fugir, só para achar o texto completo, não encontrar em canto nenhum, eu indico, vai no SciHub, que realmente a gente não tem como fugir disso, né? Alguém falou mais alguma coisa aqui, que eu possa sanar a dúvida? Então, vamos lá, certo? Dar continuidade. Dentro das bases de dados textuais, as que eu trouxe para falar com vocês hoje, que são aquelas que a gente encontra realmente o texto por completo, são a Cielo, ICAPS e periódicos CAPS. O periódico CAPS. No caso da Cielo, ela realmente foi um projeto em parceria com a FAPESP e IBREM, né? E contém muita referência a revistas nacionais. Então, ela tem um padrão, certo, para selecionar os artigos e oferece o texto completo. Então, vamos lá. Vou mostrar para vocês como é isso. Aqui está o site da Cielo. Tá aqui. E aqui realmente você vê que ela tem coleções de diversos países, incluindo a do Brasil. E a FAPESP fez esse grande favor para a gente, para incluir essa base de dados, né, para indexar artigos de referência nacional. E aqui também eu vou usar um tema que a gente já usou aqui, que está falando de evasão, certo? Também passou por atualização recente, e aqui a gente tem como filtrar a nossa busca, através, aqui no caso da Cielo, de países, certo?
através do periódico, certo? Através do idioma, através do ano de publicação, através de áreas temáticas, que no meu caso aqui seria a evasão dentro de ciências da saúde, né? E que a gente encontra 66 artigos relacionados a isso. E por área temática também. Então, realmente, são diversos filtros, por tipo de literatura, de estudo. E podemos fazer também uma busca mais avançada. Aqui, né, a busca avançada seria pelos termos da lateral que a gente já indexou. E aí, eu quero achar artigos que falem de evasão no Brasil, dentro de ciências da saúde, né? Aqui, evasão. Buscar no Brasil, dentro de ciências da saúde. Filtrar. E aí, eu falo só 4 artigos aqui que falam da temática. Perdão, 4 páginas aqui. Perdão, 4 páginas. Então, é uma base de dados bem interessante para a gente que quer pesquisar artigos em português e filtra de uma forma bem didática para que a gente possa pesquisar da melhor forma possível. Aqui, só para pegar um artigo e mostrar para vocês, quando fala realmente que a gente encontra o texto completo, é porque sempre aqui vai ter o PDF em português do artigo. Então, já está aqui, ó, o texto completo, em português, do tema que a gente quer, e é uma mão na roda. Gosto muito desse selo também, mas, assim, como realmente ela indexa muito artigo em português, às vezes não encontra artigos de grande credibilidade indexados em revistas de grande fator de impacto. Então, realmente, eu volto sempre para o PubMed para pesquisar artigos que são de maiores fatores, vinculados a revistas de maiores fator de impacto. E, por fim, o periódico CAPES, né? Também é uma excelente base de dados, que é uma biblioteca virtual que reúne e disponibiliza às instituições de ensino e pesquisa no Brasil o melhor da produção científica. Nele vai ter tudo, desde artigo, teses, enfim. E é um acervo com 45 mil títulos com texto completo. No periódico CAPES, a gente tem 130 bases de dados referenciais vinculadas a ele, 12 bases dedicadas exclusivamente a patentes, né, de pesquisa, além de livros, enciclopédia, obras de referência, normas, estatísticas, enfim. No periódico CAPES, a gente encontra diversos textos por completo que vão ajudar a gente na nossa pesquisa. Então, acessando aqui o periódico CAPES, né, a gente pode buscar, vou dar um zoom para vocês verem melhor, por assunto, por periódico, revista, por livro, por base. E aqui tá a janelinha de busca da gente. Quero pesquisar assunto prótese dentária. Carregando. Prótese. Aqui, aí vai achar de tudo, né? Mais de 2.000 artigos e textos que falem de prótese. Pode ser artigo, como ele disse, e aqui, na janelinha de filtrar, na aba de filtrar, a gente pode filtrar pelo que a gente quer. É a prótese da medicina, da cirurgia cardíaca, por autor, por coleção, por ano. Aqui, ó, a gente consegue filtrar também nessa abinha, por ano 2015, 2017. Qual o tipo de recurso? É um artigo que a gente quer pesquisar? É uma tese que fala de prótese? É um recurso textual? Por tipo de idioma? Por título de periódico?
Então, realmente, a gente consegue, aqui, além disso, nesse caso, que fala do prótese nasal, aqui ele já fala que tem um texto completo disponível para gente achar. E aí, vamos clicar. Aí, muitas vezes, já vai para o site que está, e aí já direciona para a base de dados que está esse site, ou esse artigo, esse site, quero ler online, e aí a gente, enfim, vai desmiuçando realmente cada um. E aí, a dica, né, que eu falei para vocês e a gente já falou na aula, é o SciHub. Aqui, a gente vai colocar o título do artigo por completo que a gente quer pesquisar. Algumas vezes, ele não localiza, realmente. Então, nem o SciHub consegue ajudar a gente. Mas, muitas vezes, ele vai achar. E muitas vezes já me ajudou. Então, assim, como eu falei na aula e me perguntaram aqui, mas não é antiético, não é ilegal. Muitas vezes, as bases de dados conseguem um jeito de tirar o SciHub do ar. Então, algumas vezes, realmente, a gente não vai conseguir acessar, porque muitas vezes eles são retirados do ar porque realmente as bases revistas querem publicar um artigo que é de acesso restrito, de jeito nenhum, só consegue pagando o mesmo artigo, mas o SciHub no seu sistema consegue pegar esse artigo, que a gente só conseguiria pagando realmente a revista. E por isso que realmente algum aluno perguntou se era antiético, porque de fato a revista é uma forma de lucrar tendo esse acesso de forma restrita. Mas, de algum modo, esse software consegue pegar esse artigo e facilita para a gente que está pesquisando e realmente não tem condições, muitas vezes, de pagar $800, enfim, no artigo, e a gente consegue através do SciHub. Então, assim, mesmo sendo, de fato, antiético para a revista que está publicando esse artigo, mas, assim, para a gente é uma mão na roda. E, como eu falo, o que eu penso? Para a pesquisa científica, se for para benefício da ciência, não existe pirataria. Isso, já converso com a minha orientadora sobre isso. Pode falar, pessoal, aqui que eu estou conseguindo acompanhar pelo celular, mas, Tainá, valendo para mim as perguntas, as dúvidas sobre. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Não? Então, gente, para essa aula, eu utilizei duas referências chaves. Esse livro, que é Fundamentos de Revisão Sistemática, do professor em Odontologia, do professor Heitor, né? É um livro excelente, mas, assim, não só para quem quer buscar como pesquisar a revisão sistemática, mas para essa aula em específico, ele tem um capítulo que fala só sobre base de dados e como pesquisar nessas bases de dados. Também, no próprio site da FOB, é um site super didático e que a gente consegue encontrar vários tutoriais. Óbvio que nessa aula eu não consigo sanar 5% das dúvidas de vocês, mas acessem o site da FOB, da biblioteca da FOB, no caso, né? Lá a gente encontra um link que fala sobre base de dados, quais são as mais utilizadas. Vão direcionar para o site da base de dados e no próprio site dessas bases tem tutoriais de pesquisa. E como eu falei na aula, vão ter várias estratégias, vão ter. As que eu expus para vocês aqui na aula são as que eu mais uso na minha prática de pesquisa. Mas nos sites das bases, eles mostram tutoriais de como a gente deve pesquisar nelas. E aí, vamos para o próximo ponto. Como escrever um projeto de pesquisa, como escrever um artigo científico, como referenciar, né? Alguns de vocês tiraram essas dúvidas comigo, assim, como referenciar, calma. A professora Carol, na próxima aula, vai explicar para vocês certinho. Quais as ferramentas digitais auxiliares, o Medley está aí para isso também, uma aluna falou aqui, né? No dia 29, a Carol vai falar sobre isso, e vai ser uma aula assíncrona, que vai estar vinculada ao canal do PET, né? Acho que dia 22, eu coloquei aqui, mas a dia 22 já está aí na aula da Carol. Isso, 29, a aula da Carol, a aula que a Carol vai disponibilizar é dia 22 do 3, e depois vai ter um plantão que vai ser síncrono no dia 29 do 3.
Isso, e se for possível, eu estar com vocês também nesse plantão para ajudar vocês da melhor forma possível, certo? Meu e-mail, ana com dois n's, claras@yahoo.com.br. Caso queiram mandar mais dúvidas, não sei, não acho esse artigo de jeito nenhum, como eu procuro, manda um e-mail para mim, que eu ajudo você da melhor forma possível, o que eu puder fazer. O tempo é um pouco curto, mas sempre que eu posso, à noite eu olho meu e-mail, certo? E estou aberta às dúvidas de vocês, certo? Para a gente discutir agora. Ana, tem Oi. uma dúvida da Carla. Eu tenho uma Oi. dúvida em relação aos artigos em inglês. Para quem não tem domínio do idioma, existe algum meio para auxiliar no entendimento? Olha, é o seguinte, vamos lá, Carla. Você tem sua pesquisa, vai fazer o TCC, ou vai fazer escrever um projeto, e realmente, para embasear o seu projeto, o que eu falo? O que eu falo, o que os professores indicam, é realmente buscar artigos em inglês. Aí você fala, eu não sei ler inglês, não sei escrever em inglês. Realmente é tentar buscar uma ferramenta de tradução para esse artigo. Não traduz ao pé da letra, óbvio, procura uma tradução, uma ferramenta excelente, é o Google Tradutor, né? O Google, que traduz bem. Mas, assim, muitas vezes, a maioria das vezes, traduz ao pé da letra, ainda mais termos técnicos. Na odontologia, a gente tem muito termo técnico vinculado, né? Então, é isso. É realmente buscar alguma ferramenta para traduzir esse artigo da melhor forma, para dar maior credibilidade ao seu artigo, à sua pesquisa, né? Tudo bem, Carla? Alguém mais? Alguma dúvida? Podem perguntar. Qualquer coisa, no dia 29 também eu entro com a Carol para ajudar vocês nas dúvidas que foram necessárias. Vou botar o meu e-mail aqui para vocês anotarem. Aninha, eu tenho uma dúvida, Pode falar, Abigail. mas eu falo portunhol, porque o meu espanhol não tem Não tem problema. problema. São várias colegas. Ok. Por exemplo, se eu estou fazendo um artigo, um projeto, e eu estou usando artigos que eu não tenho permisso, eu estou usando esse so, Cortou um pouquinho, Abigail. Fala de novo. e nessa situação que eu vou ter agora. Certo. Vou falar pausado, ver se você compreende direitinho. Você Você me não pode tem. entender agora? Não, consigo entender. Eu acho que realmente eu compreendo o que você quis falar. Com relação, você não tem permissão para ter acesso a esse artigo. Achou o artigo, mas eu não consigo ter permissão para acessá-lo de modo livre. Não é isso? Uhum. E Aí você se pode. eu preciso de esse artigo, e nesse caso eu tenho que pagar? De duas, uma. Ou realmente você vai pagar por esse artigo, ou recai naquela dicasinha que eu dei, que foi bem polêmica aqui na aula, do SciHub. Coloca o título do artigo lá, ou o registro do artigo, vai no SciHub, coloca e a gente acha o texto completo. É uma forma de Eu ter. entendo isso, mas, Eu vou ver se eu abro mas aqui. se eu tenho que usar esse artigo na publicação de outro artigo, na bibliografia, essa é minha pergunta. Você Se quer eu usar. tenho que usar esse artigo que eu não tenho acesso, mas eu vou usar Não, na você pode, bibliografia. contanto que você consiga extrair desse artigo a informação que você queira para a sua pesquisa e consiga ter acesso a isso só pelo resumo mesmo. Às vezes nem pelo resumo a gente consegue. Por isso que é bom ter o texto completo. Mas aí eu não consegui ter acesso, mas de um resumo eu tenho um resultado que corrobora, que está de acordo com o que minha pesquisa diz.
pode referenciar ele sim, sem problema nenhum, mesmo não tendo acesso a ele, mas se na conclusão do artigo, o resumo, você achou que ele tem um resultado satisfatório para a sua pesquisa ou para o seu artigo, beleza. O ideal é que você ache, porque na discussão você consegue desmiuçar mais isso. Mas se na conclusão você achou ele e achou um resultado satisfatório, pode referenciar sim, sem problemas. Ah, ok. Muito obrigada. Imagina. A Raquel perguntou, em relação aos artigos que não têm acesso livre, como copyright, desde que tenha referência do artigo, não há problemas? Não, não há problemas, pode usar. Você achando o seu resultado que você queira na conclusão, ideal é que você ache o texto e consiga descobrir o porquê que esse autor achou esse resultado nessa pesquisa. Mas se não tiver de jeito nenhum, é isso, pode usar sem problemas. Alguém mais? Boa noite, Ana. Você está me escutando? Tô, Natália, pode falar. Primeiro, obrigada pela palestra. A minha dúvida é quando eu tenho mais de 3, por exemplo, os 3 descritores, mas um deles, eu tenho 2 termos, né, que eu posso usar. Então, provavelmente, nesse terceiro descritor eu uso or, né? Aí minha dúvida eu sempre coloco mais no final para não dar, sei lá, aquelas intersecções loucas, Sim, né? sim. Isso. O ideal é que esse realmente seja o último descritor que você coloque. Pode ser que ou não ache nada, ou ache algo que não tem nada a ver com aquilo que você está pesquisando. Aí vai achar um monte de referência que não tem nada a ver com o que você pesquisa. Então, nesses casos de nome composto, coloca no final, certo? Entendi, muito obrigada. Imagina. Alguém mais? Tainá, onde será disponibilizado o link para avaliação? Oi, gente. Para quem é de dentro da Universidade de São Paulo, vai ficar disponível na sala do PET, no E-Disciplinas. E para quem não é dentro da Universidade de São Paulo, vai ficar linkado na descrição do nosso Instagram, @petodontofob. E, pessoal, Para caso poder tenha... realizar. Ótimo. E caso tenha alguma dúvida no exercício, podem me perguntar e mandar e-mail, que eu estou 100% aberta a qualquer dúvida, questionamento que tenha. Certo? Tainá pode responder melhor. Teremos certificado? Sim, haverá emissão de certificado para todos aqueles que acertarem 70% dos questionários, dos 2 questionários que serão disponibilizados. O arroba no Instagram é @petodontofob. Seria possível enviar por e-mail, Tainá, para eles o formulário ou não? A gente pode... Eu vou ver com o pessoal, acho que a gente pode enviar sim. Ô, Marina, obrigada, viu? O questionário dessa aula vai ser disponibilizado agora às 8 horas. Ótimo. E vão enviar por e-mail também, não é isso? Isso. Perfeito. Oi, Ana Clara, boa noite. Oi, Luiz, tudo bom? Já um sotaque Eu parecido sou, com o meu, tá sou vendo? Já gostei. conterrâneo seu de Natal, Eita, que coisa boa, um porém prazer. eu sou do curso de fisioterapia, eu estou no 7º período e estou sentindo uma vontade incansavelmente de já iniciar na verdade, a produção científica minha está atrasada, né? Por estar já no 7º período, então me preocupa um pouco, principalmente porque eu quero fazer prova de residência, então precisa de bastante titularidade. Por ser primeira vez de construir um projeto, ou até mesmo um trabalho acadêmico, eu queria saber de você, além dessas dicas que você deu na aula, quais seriam os pontos chaves para desvendar e produzir esse primeiro trabalho? Olha, Luiz, primeiro, eu acho que assim, o mais interessante nesse mundo científico, eu falo porque realmente desde a graduação, lá na UFRN, eu me encantei pela área acadêmica e pela pesquisa, é você achar uma área de interesse, certo? Enquanto graduanda, eu sempre gostei muito de vincular a odontologia
com a prótese dentária, mas gostava muito também da odontologia hospitalar. Então, como físio, a gente vê, no caso da fisioterapia, realmente um reconhecimento grande desse profissional na área respiratória por conta do Covid. Eu vou dar um exemplo da sua área. Eu quero ser fisioterapeuta na área respiratória, certo? Então, eu quero, baseado num paciente que eu tive de estágio, relatar esse caso. Então, você pega um caso interessante do seu estágio, ou então procura um professor que você tem uma área de interesse seu e vai realmente, ou no caso, por exemplo, um relato de caso, eu quero escrever um relato de caso sobre um paciente que eu atendi no estágio que estava comprometido por conta do Covid, quero escrever. Pega esse paciente, chama um professor dessa área, da área de respiratória, escreve um artigo sobre isso, ou então quero entrar num projeto que fale só sobre a reabilitação de um paciente internado em um TI que precisa de um profissional da área de físio para reabilitar. Um exemplo de um projeto, colocando como hipotética. Então, vai nessa pesquisa, nesse projeto, e entra, entendeu? Então, realmente, entra em contato com um professor que você goste, uma área que você goste, para poder começar a produzir. Porque, assim, realmente, na graduação, a gente acha que não, mas, assim, a gente consegue ampliar o nosso horizonte de uma forma e produzir de uma forma que lá na frente, quando você está numa residência ou num mestrado, faz a diferença para você. Então, entre em contato com o professor ou pega um paciente de um caso seu de estágio, você quer escrever um relato de caso sobre isso, é a dica que eu dou, realmente. Vai para aquilo que você gosta, pela área que você gosta, pega um professor, puxa esse professor pela orelha e pronto. E daí você vai abrindo caminhos e abrindo portas. Tá bom, então, obrigado. Esclareceu muita coisa, inclusive acertou a área que eu pretendo me especializar. Pois é, eu tenho vários colegas dessa área, sei o quanto é encantador. E hoje em dia a gente sabe realmente, infelizmente, muitas pessoas, a gente está barrando por conta do Covid, e vê o quanto é importante o físio nessa reabilitação. Então, vai fundo, que eu acho que você vai longe, certo? Ana, eu tenho outra pergunta. Pode falar, Abigail, pode falar. Só nesta aula será enviada pelo e-mail ou todas as aulas? Eu acredito, Tainá pode falar melhor, mas essa aula vai ser gravada, está sendo gravada. Essa aula vai ser disponibilizada no nosso canal do YouTube depois. Ótimo. Ah, ok. O Guilherme perguntou qual é a data limite para responder o questionário. Até segunda-feira que vem, são 7 dias. E o Gabriel, como podemos produzir artigos com pessoas de outras universidades? Seguinte, Gabriel, se quiser ligar o microfone, responder qual é a sua área de atuação, se era odonto ou não. Como eu fazia? Eu comecei meu network, né? Você é de Natal, mas como você foi bater em Bauru e produzir com pessoas aí de Bauru, né? Eu sempre gostei muito dessa área de prótese, como eu falei, e eu via que aqui em Bauru era um centro de produção científica dessa minha área de atuação, que é a prótese dentária, né? E aí eu vim para Bauru conhecer a FOB, me encantei de uma forma, assim, maravilhosa, e aí comecei meu network com professores, entrei num curso aqui em Bauru, já fui conhecendo colegas de outros estados, e aí fui escrevendo com esses colegas, tanto que hoje meu link, por causa dessa minha SP que eu fiz aqui em Bauru, tenho colegas de Belém do Pará, de Fortaleza, todo canto do Brasil. Então, assim, óbvio, hoje está muito difícil por conta da pandemia, né, Gabriel? A gente ir para um canto, viajar para conhecer a faculdade daquela área que a gente tem interesse. Mas, assim, a dica que eu dou pesquisa na sua área de interesse, vê qual é a faculdade que tem, que produz mais artigos nessa área. Se for uma faculdade aqui do Brasil, manda e-mail para o professor, manda e-mail para esse colega que escreveu esse artigo. Aí você pergunta, meu Deus, mas eu não conheço, eu não sei nem quem é essa pessoa. Pelo próprio currículo lá você vai ter acesso ao nome completo dessa pessoa e entre em contato. Vai atrás no Face, vai atrás no Instagram. Hoje em dia a gente consegue achar as pessoas de todo canto do Brasil e do mundo. Então, assim, na sua área de educação física, né,
mestrando em educação, com ênfase em inclusão e eficiência intelectual. Então, vê qual é realmente quem mais produz nessa sua área. Se for alguém aqui do Brasil, ótimo. Alguma faculdade aqui do Brasil, ótimo. Vai atrás da pessoa no Lattes, acha a pessoa no Face, no Instagram, entra em contato e faz esse networking aí, que realmente você vai longe. Muitos dos meus networkings não foram presenciais, foram através de achando o professor ou o colega no Instagram, e vai trocando direct e assim vai. A gente tem um leque hoje, graças a Deus, de possibilidades. Imagina, eu que agradeço a vocês. Alguém mais, alguma dúvida? Obrigada, gente. Caso tenha alguma dúvida que não foi sanada, ou algo que não ficou bem claro para vocês, podem me procurar pelo meu e-mail. Eu vou colocar meu Instagram aqui também, caso queiram seguir e tirar alguma dúvida. E estou bem aberta. Então, até o dia 29, Tainá, estou disposta também a ajudá-los nessa, viu? Pode me chamar. E é isso. Uma boa noite, uma boa semana. Fiquem com Deus. Muita saúde para vocês. E até a próxima. Obrigada, Ana. Obrigada, gente, por participarem. O PET Odontologia agradece a participação de todos e tenham uma ótima noite. Boa noite.